Me assustou. Eu tava lá pagando, eu pago, sei lá, 200 pau toda semana e vai aumentando pelas visualizações. Então tem a galerinha que entra, tem lá, se vocês quiserem. Você impulsiona isso? Não é que eu impulsiono, eu ensino os caras a cortar. Tá aí, ó. Põe aí nos stories. Quem estiver assistindo, vai nos stories para marcar um. Você pode fazer 10 mil por mês, 20. Tem moleque fazer 400 mil com os meus cortes. Tem, cara. Que demais, velho. O que é? Você entra no aplicativo, chama Discord. Qual o nome do aplicativo? O Discord, conheço. Não, caralho. Aí lá dentro tem a instrução e aí tem toda a lógica pra você participar. O que aconteceu? A molecada começou a pegar os negócios fora de contexto. Porque eu tenho mais de 10 mil horas. Pra dar mais engajamento, né? Aí os moleques querem o dinheiro. Aí fala, pra você mudar sua vida, aperta aqui, acessa o código. Ninguém vai ficar assustado com isso. Agora falar doideira, maluco. Salomão era neném. Prá, corta. Os caras, pau. E tá. E aí o que aconteceu? Os caras, vai valer. Nenhum candidato em nenhuma cidade do Brasil chamou mais atenção nesse início de campanha do que ele, o coach Pablo Marçal. As barbaridades protagonizadas nos primeiros debates inundaram as redes sociais e geraram medo, euforia, curiosidade e, na maioria das vezes, repulsa. Marçal é uma metralhadora giratória que não pensa duas vezes antes de mentir, atacar e criar factoides, como mostra a acusação envolvendo um homônimo do Guilherme Boulos para criar confusão em torno de um suposto boletim de ocorrência por uso de drogas. O problema é que, junto com isso, vem muita atenção e interesse de quem até então nunca tinha ouvido falar dele. A eleição em São Paulo, até o momento, estava fria. Os primeiros debates, comícios e agendas de campanha esquentaram rapidamente a disputa na maior cidade do país. Até então, tudo se encaminhava para uma eleição disputada entre o Boulos, que é candidato do PSOL e do Lula, e o prefeito Ricardo Nunes, que, pelo menos até agora, é o candidato oficial do Bolsonaro. A entrada em cena de um personagem com tanta capacidade de mobilização nas redes mudou o cenário e as campanhas tiveram que se adaptar. Entre os apoiadores do Nunes, incredulidade e desespero. Na militância de esquerda, apreensão com o fantasma de 2018. Mas como enfrentar essa ameaça? Hoje o La Base Brasil quer apresentar uma espécie de guia para lidar com Pablo Marçal. Isso porque a gente entende o susto, mas não dá para ficar só olhando enquanto o sujeito monopoliza as atenções. Então o primeiro que você precisa saber é o seguinte: Marçal quer transformar a eleição de São Paulo numa eleição sobre ele, e ele está conseguindo. Claro que eu não vou dizer para você ignorar o que está acontecendo, mas tão importante quanto falar do Marçal é falar do Nunes e principalmente das qualidades e propostas do Guilherme Boulos. Segundo, ninguém garante que o Marçal vai ser o adversário da esquerda no segundo turno. Por isso, não dá para gastar toda a munição com o coach e deixar o prefeito livre para posar de moderado. É tudo que o Nunes quer. Então, nada de se deixar levar só pelo clima das redes sociais. A cidade tem problemas reais e a gente precisa lembrar deles. E aqui vem a terceira dica. A maioria dos eleitores de São Paulo não está polarizada. A gente tem um pouco menos da metade das pessoas que define o seu voto levando em conta a polarização ideológica. Eu vou votar no fulano porque eu sou contra o Beltrano, eu vou votar no candidato A porque tem apoio do Lula, ou candidato B porque tem apoio do inelegível. Mas a outra metade não leva isso em conta, ou seja, vai definir o seu voto de forma muito mais pragmática. E por fim, mas não menos importante, o momento é de unidade. Ao invés de ficar apontando o dedo para dizer quem combate melhor o Marçal, é preciso entender que cada um tem o seu papel nessa história. Isso vale para o Boulos, para a Tabata, para você e para mim. Cobrar que um candidato haja como um simples militante de redes sociais é pavimentar a derrota. Por isso, para analisar esse e outros aspectos da entrada em cena do Pablo Marçal, está começando na TV Fórum, no seu tocador de podcasts, mais um La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começando mais uma vez com as boas-vindas a ela. Rebeca Neto, quais são os dados que você vai trazer sobre o coach maluco Pablo Marçal? Juliano, Indira, Cauê e todo mundo que nos acompanha. Hoje, Juliano, a gente traz algumas informações que têm aparecido nas pesquisas. Então, a gente analisa alguns dados do desempenho dos candidatos, mas também tenta entender as estratégias que eles devem adotar agora que esse cenário está bem bolado. Muito bem, muito bem, muito bem. Mais uma vez, substituindo o Richard Nascimento, que segue cumprindo missões revolucionárias no norte do país, apagando incêndios pela Amazônia, temos o nosso roteirista e jornalista do La Base Brasil, Cauê Scarim. O que caiu na rede, Cauê?
Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no lamaçal, que é a vida pregressa do Pablo Marçal e também as várias denúncias que tem contra o candidato. Muito bem, Pablo Lamaçal. No quadro Caiu na Rede temos o Cauê e no quadro Mundo Afuera temos ela, Indira Maga. Bem-vinda, Indira. Oi, Juliano, Rebeca, Cauê. Hoje a gente vai falar sobre a Convenção Democrata que oficializou a Kamala Harris para a corrida pela presidência nos Estados Unidos. Muito bom. E a gente ainda vai ter a entrevista com o deputado petista Antônio Donato, que é integrante da coordenação de campanha do Guilherme Boulos. Começa agora o 16º episódio do La Base Brasil. E, aliás, se você ainda não assistiu ou escutou os outros episódios, você pode conferir a nossa playlist no canal do YouTube, que está com a descrição aqui no vídeo. Ou também pode dar uma olhada no seu feed, do feed do seu tocador de podcasts. E não esquece, claro, de seguir a gente no Instagram e no TikTok para saber quando sai episódio novo no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, gente, então, bora lá. É impossível não começar dizendo que sim, o crescimento repentino do autodenominado ex-coach Pablo Marçal nas pesquisas da eleição de São Paulo pegou basicamente todo mundo de surpresa. Não que ele fosse alguém irrelevante para determinados públicos antes, pelo contrário. Mas até a semana em que começou oficialmente a campanha eleitoral, a gente parecia caminhar para um cenário bastante consolidado de uma disputa principal entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. Do primeiro debate para cá, o Marçal cresceu, mudou o cenário da disputa e instaurou aí o verdadeiro caos na campanha do Nunes e levantou muitas dúvidas entre os militantes de esquerda e também os progressistas, de uma forma geral, sobre o que fazer. E parece que também levantou dúvidas nos bolsonaristas, que oficialmente ainda estão com o Nunes, mas que de ontem para hoje começaram a dar alguns sinais de um possível desembarque, ou pelo menos de que, por enquanto, vão deixar um pé em cada canoa. Caso você não tenha visto, o Carlos Bolsonaro fez um post todo elogioso aí ao Marçal, dizendo que conversou com ele e ambos concordaram que querem rumar nas mesmas direções. E olha que o Marçal passou os últimos dias chamando o Carluxo de retardado. Enfim, na esquerda a dúvida é como combater o Marçal e não cair mais uma vez na mesma armadilha de 2018. E eu sei, talvez você que está nos assistindo tenha passado aí parte dos últimos dias se manifestando no Twitter e eventualmente até brigando com alguém por lá, mas a gente aqui no La Base Brasil quer tentar sistematizar um pouco mais esse debate e propor aí algumas linhas de raciocínio, se vocês nos permitirem. Eu parto de um princípio simples, Rebeca. São Paulo tem uma oportunidade única de eleger uma figura extraordinária como o Boulos para governar a maior cidade da América Latina. E não seria pouca coisa levar uma das principais lideranças sociais de esquerda do país à Prefeitura de São Paulo. Mas para isso é preciso que a gente tenha foco e gaste o nosso tempo escasso com ações que ajudem a alcançar esse objetivo. Pois é, Juliano. E é o seguinte, existe vida fora do Twitter. E mesmo que você ache que a campanha do Boulos está com um tom errado para combater o Marçal, ou que o candidato de esquerda não possa fazer meme, é importante respirar um pouco. A gente sabe que numa campanha tão curta, ninguém tem muito tempo para perder. Mas a verdade é que a maioria da população paulistana ainda tem um interesse limitado na eleição desse ano. E a propaganda de rádio e TV só começa na sexta. Mas, enfim, a primeira pergunta que a gente quer responder é: o Marçal é um risco real? E sim, gente, é. As pesquisas mostram um crescimento expressivo do candidato nessas últimas semanas. No último Datafolha, que foi lançado no dia 23 de agosto, você deve ter visto, ele subiu 7 pontos, embolou aí a disputa, marcando um empate técnico com Boulos, que se manteve basicamente estável, e Nunes, que caiu 4 pontos. Outro que caiu os mesmos 4 pontos foi o da Atena, né, que marcou, então, só 10%, enquanto a Tabata oscilou um ponto para cima e acabou ficando com 8%. Outras pesquisas mostram um cenário um pouco diferente, com o Marçal ainda um pouquinho atrás do Boulos e Nunes, mas nada que destoe muito disso. O fato é que o Marçal cresceu e se descolou, né, desse pelotão do Datena e Tabata. A pesquisa mostrou também onde o Marçal cresceu e aqui nenhuma surpresa. O ex-coach avança, então, sobre o eleitorado bolsonarista e tira votos, tanto do Ricardo Nunes quanto do Datena. E os motivos para isso parecem até bem óbvios. O Marçal soa mais autêntico,
incorpora muito mais o jeito Bolsonaro do que o Nunes e se conecta melhor com a base da direita, seja pela sua postura nos debates, pela sua máquina de divulgação digital ou principalmente pelos elementos ideológicos mesmo no discurso, que usa as narrativas evangélicas e a teologia da prosperidade. No fim das contas, pelo menos por enquanto, parece importar pouco quem é o candidato oficial do Bolsonaro. Esse eleitorado está em disputa e o Marçal largou na frente. Pois é, Cauê. E do outro lado, tem um outro dado bastante importante que o Datafolha mostrou, que é sobre o comprometimento dos eleitores. Só 18% dos paulistanos estão, de fato, comprometidos com a sua escolha de candidato, enquanto 53% das pessoas estão apenas inclinadas a votar em alguém. E 28% dos eleitores são considerados distantes, ou seja, disseram um nome na pesquisa apenas porque acabam considerando os outros piores. Dentro disso, o Boulos é o candidato que tem aí a maior proporção de eleitores comprometidos, né, com 40%. O Marçal tem 23% de eleitores comprometidos e o Nunes só tem 10%. Então, o atual prefeito também tem 35% de eleitores distantes, que é o maior número aí entre esses três. E o que essa sopa aí de números que eu disse quer dizer? Que o Nunes é hoje o candidato que mais facilmente pode perder votos, né? Enquanto o Boulos é o que tem um voto mais duro, ou seja, que é mais difícil de diminuir aí do patamar atual. Dito isso, não é à toa que a campanha do Nunes se desesperou e virou a sua mira para o Marçal nos últimos dias. Ele apostava ser o picolé de chuchu nessa eleição, queria passar desapercebido no primeiro turno e ir levando na inércia, inclusive para não precisar usar muito o Bolsonaro na campanha, já que o ex-presidente tem rejeição altíssima em São Paulo. Agora não dá mais, né? Inclusive, a entrada de cabeça do governador Tarcísio de Freitas na campanha do prefeito mostra isso, né, Rebeca? E aqui, Indira, a gente entra, então, numa segunda questão que é bem importante também. Como se derrota o Marçal sem esquecer do Nunes? Porque o cenário hoje é o seguinte, se nada catastrófico acontecer, o Boulos deve se garantir no segundo turno, tanto porque tem uma grande proporção de votos fechados, quanto porque a Tabata também não parece aí ter muita força para tirar os seus votos e ultrapassar, né, o candidato do PSOL no eleitorado de esquerda. Isso sem contar, claro, que o Lula está na campanha do Boulos. Do outro lado, a tendência é que se intensifique, então, uma disputa para saber quem da direita vai estar nesse segundo turno. E o segundo turno, a gente sabe como funciona, gente. É menos uma escolha sobre quem você gosta mais e mais sobre quem você rejeita menos. Então, o cenário atual sobre isso é o seguinte. O Boulos e o Marçal têm uma rejeição mais ou menos no mesmo patamar, na casa de 35%. Já no caso do Nunes, é de 25%. A diferença é que, enquanto o Boulos e o Nunes são conhecidos aí por basicamente todo mundo, só 67% do eleitorado paulistano conhece o candidato do PRTB. Então, isso quer dizer duas coisas. Uma, que o Marçal tem potencial para crescer ainda mais, mas que também vai ver a sua rejeição aumentar, né, à medida que as pessoas vão conhecendo aí a sua conduta um tanto agressiva. Não à toa que ele até está tentando mudar um pouco o seu tom de voz nas últimas entrevistas, pedindo até desculpas. Ele percebeu que tem alguma chance, então está tentando deixar de ser o azarão da campanha e, por isso, vai recuar um pouquinho no seu discurso. Mas, como a gente já disse, ele agora está nos holofotes. E o seu histórico, as denúncias, a falta de propostas e de estofo vão ser cada vez mais expostas, principalmente aí pelos candidatos que precisam se polarizar com eles, né? O Ricardo Nunes e também a Tabata Amaral, que viu na disputa contra o Marçal uma chance de ocupar um espaço um pouco maior, né, de destaque do que ela teria, assim, normalmente. E por outro lado, Beca, a principal tarefa do Boulos hoje é aumentar a chance de vitória no segundo turno. Isso se faz diminuindo a rejeição de parte do eleitorado indeciso, que ainda não está com ele, ou que tem algum tipo de resistência a nomes da esquerda em geral. A gente aqui no La Base conhece o Boulos pessoalmente e sabe que, além de muito preparo, ele é uma figura de diálogo e de construção coletiva. Mas que a direita tenta colar nele uma marca de agressividade e de briga. No momento em que a maioria do povo de São Paulo está cansada da polarização política, isso segundo as pesquisas também, se torna tarefa número 1 ampliar a capacidade de diálogo da candidatura dele com um público cada vez mais amplo. Juliana, e claro que isso não quer
dizer que a gente tem que deixar de criticar o Marçal ou fazer uma campanha totalmente soft, sem pegada. Mas é entender que se a campanha for sobre o Marçal, ele larga na frente. A cidade de São Paulo tem problemas reais que a população sofre diariamente. A campanha precisa se debruçar sobre isso. A polarização real dessa eleição é continuidade versus mudança. Então, enquanto a gente mira no Marçal, não pode esquecer do Ricardo Nunes, ao mesmo tempo em que não se pode deixar que a ideia de mudança seja sequestrada pelo Marçal, com seu discursinho aí de que o sistema está contra mim. O que a esquerda precisa encontrar de novo nessa eleição é um discurso que emocione, que mobilize a base, como a gente fez em 2022, para garantir a eleição do Lula na defesa da democracia. É isso, Beca. Quem controla o debate da campanha, os termos do debate, a agenda do debate, controla também o ritmo do debate. A hora agora é de equilibrar o jogo, principalmente na internet. E isso se faz falando bem do nosso candidato e gastando tempo para divulgar os conteúdos que nos importam, tanto sobre nós quanto sobre os adversários. Obrigado, Beca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede. Bom, antes de falar sobre os podres do Marçal, é impossível não começar pela grande polêmica da semana na eleição de São Paulo, simplesmente porque ela é representativa como muitas vezes a gente cai muito fácil em algumas armadilhas. Você deve ter visto, em um comício do Boulos com o Lula no último sábado, a cantora do hino nacional resolveu mudar a letra para inserir gênero neutro. Aqui eu não vou entrar no mérito do debate sobre a importância da inclusão linguística, até porque o movimento LGBT tem mais condições que eu de fazer isso. Mas em uma campanha, parece evidente que é o tipo de coisa que só aumenta a resistência de públicos mais conservadores. Pois bem, a campanha do Boulos já explicou que não foi uma decisão política cantar assim um hino, e sim uma escolha individual da pessoa contratada pela produtora. Foi um erro dela e da empresa. A questão é que, depois disso, faz quase uma semana que a militância da esquerda praticamente só fala disso nas redes. Enquanto no meio tempo tem diversos conteúdos bons do Boulos para espalhar, tipo a participação dele no Roda Viva, ou inclusive novas denúncias contra o Marçal. É claro que todo mundo pode debater o que quiser na sua rede, né, Cauê? Mas também é preciso não cair nas cascas de banana que os nossos adversários colocam pelo caminho. Campanhas erram, isso é normal, mas a gente não pode ser o vetor para aumentar ainda mais o barulho que a direita já vai fazer nesses casos, principalmente quando é com coisa que, convenhamos, importa pouco comparado com outros problemas da cidade. Gastar o nosso tempo com o que ganha votos e não com o que perde é fundamental. É isso. E para finalizar o assunto, a gente fica com esse tweet do Leandro Yamin, jornalista esportivo, sobre o caso. Para quem está só nos ouvindo, o texto é o seguinte: estão privatizando a água da cidade, agro colocando fogo no estado, editorial de jornalão pedindo privatização geral, dependentes químicos em situação de rua na mão do PCC. Olha, bicho, pode cantar o hino nacional em húngaro, esperanto, baleiês, tem coisa mais importante. Eu não poderia concordar mais. Bom, passada essa parte, agora vista o seu traje químico, que a gente vai entrar na quantidade absurda de escândalos que o Pablo Marçal acumula nas próprias costas. O mais recente foi revelado ontem, quarta-feira, pela Folha de São Paulo. Você lembra daquela suposta denúncia do Marçal de que o Boulos seria usuário de cocaína? Pois bem, ele está usando como prova, entre aspas, um processo judicial no qual o réu também se chama Guilherme Boulos, mas é outra pessoa, não candidato do PSOL. Por ironia, o Boulos aí do dossiê do Marçal também é candidato nessa eleição em São Paulo, mas a vereador pelo Solidariedade, ou seja, na chapa do Ricardo Nunes. Cuidado para não se confundir na hora de votar, viu? E o pior, Juliana, é que o Guilherme Boulos fake até está usando o 50, o número do candidato do PSOL, ali no meio do seu número de vereador. Enfim, voltando ao Marçal, ou Farsal, caso você prefira. A primeira coisa sobre ele é como, afinal, ele se tornou tão famoso, juntando tantos seguidores nas redes. Eu ia trazer aqui a quantidade certinha de seguidores, mas, infelizmente, os perfis dele estão fora do ar, por conta de crimes eleitorais, uma pena. Os perfis foram derrubados, inclusive, exatamente porque a forma que o Marçal cresceu nas redes tem vários problemas éticos. Ele criou uma rede imensa de ex-alunos dos seus cursos de coach, organizados no Discord, para divulgar conteúdo dele nas redes, principalmente no TikTok e Instagram. Ele paga dinheiro para que essas pessoas postem cortes seus, transformando todos eles em pequenos influenciadores controlados pela sua própria narrativa. O problema é que isso, além de fazer ele crescer de forma totalmente artificial, é um crime eleitoral.
Por isso, ele está com as suas contas oficiais suspensas pela justiça. Ele desafiou essa decisão, criando perfis paralelos, enquanto denuncia a censura. Cauê, a verdade é que no caso do Marçal, para onde quer que a gente olhe, tudo que a gente encontra tem a ver com ilegalidade e crime. Pois é, Rebeca. Você que está nos assistindo ou ouvindo já deve ter visto algo sobre isso, mas é importante tentar ajudar a explicar os casos, né? Uma das principais denúncias contra o Marçal é de que ele participou de uma gangue de fraudes bancárias lá pelos idos de 2005. Mas como era exatamente esse esquema? Bom, a quadrilha criava sites falsos de bancos e depois disparava e-mails para pessoas selecionadas dizendo que elas estavam inadimplentes. Depois que as pessoas clicavam no link, a gangue conseguia roubar os dados bancários delas e desviava o dinheiro. Isso vitimizava principalmente idosos, que costumam ter mais dificuldade de se proteger desse tipo de golpe. A Polícia Federal desmantelou o grupo criminoso do Marçal e, na época, a Folha chamou de maior quadrilha de piratas da internet brasileira. O pirata, Marçal, foi preso, mas conseguiu ser solto depois de revelar detalhes sobre os seus comparsas. Depois disso, foi condenado em 2010, ficou aí recorrendo durante anos até o processo prescrever. O agora ex-coach diz que só consertava os computadores da gangue, mas informações obtidas pela investigação mostram que ele sabia do esquema e ajudava selecionando e-mails de potenciais vítimas. E aqui tem um áudio que mostra o Marçal pedindo para o chefe do grupo para ele mesmo mandar os e-mails que captou, enquanto ele é cobrado para ele captar e-mails melhores, porque os anteriores não estavam bons. Ou seja, além de criminoso, era incompetente. Vamos ouvir. Pastor? Oi. É o Pablo. Quem? É o Pablo. E aí, garoto? E aí? Pai, eu fui lá de manhã trocar as listas e fui lá no Exército, lá no Jardim Guanabara. Eu tô voltando pra lá agora. Quero ver essa produção essa semana, filho. Como é que é? Quero ver a produção de e-mail capturado. Porque os e-mails que você capturou no primeiro dia lá não tava bom, não. Da primeira vez? É. Deixa eu te falar, não tem jeito de eu enviar de lá, não? Oi? Eu mesmo tô pra enviar os que eu tô pegando? Não entendi. Os que eu tô pegando não tem como eu enviar de lá, não? Não, porque eu quero ver, né? Mas é pra capturar, filho. Então tá. A qualidade do áudio não é das melhores, mas dá para entender, até eu entendi, que o Marçal não só sabia do esquema, como ele também queria participar ainda mais dos golpes. E aí fica a dica, quem quer ajudar a derrotar o Marçal, compartilha esse vídeo que a gente acabou de mostrar nas suas redes. Exatamente, Indira. Outro caso, esse mais recente, mostra que Marçal está rodeado de gente com ligações com a maior organização criminosa do país, o PCC. O pivô do escândalo é o presidente do PRTB e também principal aliado do Marçal no partido, conhecido como Leonardo Avalanche. A Folha revelou um áudio no qual Leonardo afirma manter relações com integrantes do PCC e diz, todo orgulhoso, ter sido responsável pela soltura do André do Rap, apontado por investigações como o chefe do setor de tráfico internacional de drogas da organização. A questão é que esse não é o único caso de proximidade do PCC com a candidatura do Marçal. É tanta gente que a Folha de São Paulo teve até que fazer um infográfico. O presidente do PRTB diz que seu motorista é aliado do líder do PCC em Paraisópolis e o Marçal já esteve com o irmão desse cara. Aliados do Avalanche são suspeitos de trocar carros por cocaína para o PCC, e um deles chegou a passar alguns dias como presidente estadual do partido. Tem um cara que esteve ao lado do Marçal na convenção do PRTB, que já foi condenado por extorsão mediante sequestro. E para acabar, tem o caso famoso do Renato Cariani, um químico, influenciador digital de fisiculturismo e amigo pessoal do Marçal, que é réu, acusado de participar de um esquema de desvio de produtos para a produção de cocaína e crack. E a Polícia Federal suspeita que as drogas abasteciam a rede do PCC. Parece que os amigos do Marçal dentro do partido dele, de fato, já fizeram um M, mas de Marcola. Pois é, Cauê. No fundo, é fácil provar o perigo que a candidatura do Marçal representa. E aqui tem um vídeo para quem quer ajudar a divulgar essas denúncias. Está no feed do Instagram do Boulos. Esquema de aliados de Marçal e a ligação com o PCC.
Investigações da Polícia Civil de São Paulo apontam que 2 aliados de Pablo Marçal seriam integrantes de um esquema que trocava carros de luxo por cocaína para o PCC. Os criminosos pagavam a droga com carros de alto valor. As suspeitas recaem sobre Tarcísio de Almeida e Júlio Pereira, pessoas de confiança de Leonardo Avalanche, presidente do PRTB, fiador da candidatura de Marçal a prefeito e também suspeito de ligações com o crime organizado. Ligações perigosas não são novidade para Marçal. Este ano ele lançou um curso com o influenciador Renato Cariani, que é réu em uma ação penal por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Nessa campanha, Pablo Marçal já foi até condenado por suas mentiras contra Guilherme Boulos. Como ele explica essas estranhas ligações? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Ainda tem muita coisa sobre o Marçal, mas não caberia tudo nesse programa. Porque ele também já foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro, não conseguiu se eleger em 2022 por problema na prestação de contas da sua campanha, deixou as suas empresas funcionando normalmente na pandemia, desrespeitando aí as normas de distanciamento social, fora os casos do seu funcionário que morreu de infarto depois de ser obrigado a participar de uma maratona surpresa de 42 quilômetros, e também das várias vezes que ele submeteu alunos dos seus cursos de coach a desafios humilhantes e perigosos. Enfim, como eu disse, a lista vai longe. A intenção aqui, Cauê, é mostrar que o que não falta é conteúdo para revelar a verdadeira face do Marçal, principalmente para as pessoas que estão sendo impactadas pela sua narrativa. Também tem muito conteúdo que mostra o Boulos real, uma pessoa com capacidade de governar, cheio de propostas para transformar São Paulo, um cara do diálogo. A intenção da direita é colocar a gente nas cordas, botar medo e constranger a esquerda. A gente não pode deixar. Marçal se combate na ofensiva e com foco. É isso, Juliano. E para acabar, eu queria registrar que pela primeira vez na vida eu concordei com o bolsonarista do MBL, Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei. Num tweet ele escreveu, simulando uma conversa: olha, eu acho que teleférico não vai resolver o problema do trânsito. Ué, vai votar no Boulos então. Não acho que seja uma boa ideia votar num ladrão condenado. Ué, vai votar no Boulos então. Cara, eu não acredito em promessa de quem virou meme por ser mentiroso. Ué, vai votar no Boulos então. É um post absolutamente incrível. Ele está chamando o próprio candidato dele de mentiroso e ladrão e ainda por cima dizendo que as propostas dele não funcionam. O que é tudo verdade. Não sei vocês, mas parece que ele se perdeu um pouco na tentativa de ironia. E tá bom, vou lá votar no Boulos então. Valeu, Cauê, obrigado. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera falar de outro tema que pegou fogo nas redes sociais essa semana. Mundo Afuera, com Indira Maga. Yes, she can. Sim, ela pode. Assim se encerrou a Convenção Nacional do Partido Democrata, que aconteceu do dia 19 ao dia 22 de agosto, em Chicago, e que oficializou a candidatura de Kamala Harris após a desistência de Joe Biden. Os mais de 5.000 delegados escolheram a atual vice-presidente como representante para a disputa. A Kamala saiu fortalecida da convenção, consolidando o apoio do partido de figuras culturais e políticas importantes à sua campanha presidencial. Ela está vivendo um verdadeiro hype na campanha e foi até apelidada de a Guerreira Feliz. Harris tem se portado como a representante de uma visão mais otimista para o futuro do país, na busca de contrastar com a retórica negativa do Donald Trump. Bom, o fato dela ser a primeira mulher negra a se candidatar ao cargo ajuda muito nesse sentido. Pois é, Indira, e logo depois que ela foi anunciada, né, como a substituta do Biden, Kamala cresceu nas pesquisas e até já lidera em boa parte desses estados decisivos, né, os chamados swing states, ou os estados pêndulo. O clima da campanha é totalmente outro. Agora, quem está com dificuldade de encontrar uma linha política mais nítida é o Trump, e não mais os democratas, né? Rebeca, mas a eleição vai até novembro, então muita coisa ainda vai acontecer. Na convenção, a candidata foi tanto uma figura de continuidade, claro, em relação ao projeto do governo Biden, quanto adicionou algumas marcas próprias. Ela reforçou a sua identidade de filha de imigrantes e de uma família de classe média e fez um discurso com a cara do Partido Democrata.
De um lado, prometeu políticas progressistas, especialmente na pauta da legalização do aborto, que nos Estados Unidos tem apoio majoritário, e do outro lado foi evasiva em relação à sua política de imigração. Não fez um posicionamento claro sobre o massacre de Israel na faixa de Gaza e prometeu que vai assegurar que os Estados Unidos tenham o exército mais letal do mundo. Convenhamos, não dava mesmo para esperar muito mais da candidata do Partido Democrata. É sempre bom lembrar que, por trás desse progressismo no discurso, os democratas ainda são os culpados por inundar Israel de armas, impedir votações na ONU contra o país, além de embargos econômicos criminosos em diversas partes do mundo. A diferença é que do outro lado está o Partido Republicano, que se tornou aos poucos a principal força da extrema-direita do planeta. Pois é. E a orientação política da Convenção Democrata estava muito clara: ampliar o alcance da candidatura para falar com o eleitor médio dos Estados Unidos. Há algumas semanas, a principal estratégia discursiva do partido é chamar Trump e seus apoiadores não de fascistas, não de antidemocráticos, não de extrema-direita, mas sim de estranhos. Do outro lado, os democratas tentam se mostrar apenas como norte-americanos normais. Essa simplificação no discurso acabou sendo muito eficaz e desbaratinou um pouco a narrativa trumpista. Durante a convenção, o Partido Democrata colocou uma longa lista de oradores que representavam essa diversidade buscada por eles, de líderes comunitários a celebridades como Oprah, de líderes de esquerda como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, a grandes fiadores políticos como o caçar Obama. Uma das preocupações era enfatizar unidade dentro do partido, principalmente em comparação com a convenção republicana de Trump, que foi marcada por divisões internas. Por outro lado, a própria escolha do vice de Kamala reflete essa tentativa de falar com todo mundo. Tim Walz, o governador do estado de Minnesota, tem sido considerado como um achado, já que abraça o progressismo enquanto maneja rifles, reforçando a imagem de uma chapa gente da gente. Mas a grande fissura nessa tal unidade continua sendo a faixa de Gaza. Tanto dentro quanto fora do ginásio da convenção, o tema foi colocado, gerou discussões e algumas saias justas. Dentro da convenção, as figuras mais à esquerda do partido disseram que vão seguir cobrando um cessar-fogo, bem como o fim do envio de armas a Israel. Do lado de fora, protestos contra o apoio à guerra tomaram as ruas, com a reação da polícia, gerando inclusive alguns conflitos e prisões. A Kamala Harris, contudo, tentou amenizar, reconhecendo o sofrimento do povo palestino, porém, novamente, sem apresentar propostas mais concretas sobre como atuar na região. Na verdade, Indira, é que esse pode ser o grande calcanhar de Aquiles da candidatura democrata. Como eles têm culpa no cartório, no tema de Gaza, isso desmobiliza parte importante do eleitorado mais progressista, assim como também as famílias de imigrantes do Oriente Médio. E num país de voto facultativo, mobilizar a sua base é um elemento essencial para vencer. Não é à toa que o governo dos Estados Unidos está se esforçando tanto para conseguir, ou pelo menos para parecer que está tentando, um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que hoje parece bastante improvável, já que o governo do Netanyahu precisa da continuidade da guerra por seus próprios interesses. Pois é, Juliano, na convenção, a Kamala chegou a dizer que, abre aspas, o presidente Biden e eu estamos trabalhando dia e noite porque agora é a hora de fechar um acordo sobre os reféns e um cessar-fogo. A declaração segue sem muitos efeitos práticos até agora. Ainda falando sobre Biden, a Convenção Democrata quis dar um desfecho mais respeituoso à carreira política do atual presidente e reservou
o primeiro dia para ele brilhar. O discurso dele pareceu uma adaptação do texto que ele iria ler se fosse escolhido o candidato, falando mais dele do que da Kamala. Parece que o atual presidente ainda não está muito confortável com a mudança, mas o eleitorado democrata não parece estar se importando muito com isso. E o maior indício está nas doações para a campanha. Ainda em julho, ela já tinha arrecadado 4 vezes mais do que Donald Trump. E no domingo, dia 25, a informação divulgada foi de que 540 milhões de dólares haviam sido coletados até o momento, o equivalente a 3 bilhões de reais. O chefe da campanha de Harris informou que só na semana da convenção foram mais de 80 milhões de dólares, sendo que boa parte deles vinha de pessoas que estavam doando pela primeira vez. Ela certamente sai em vantagem por não ter entrado na disputa desde o início, evitando desgaste de primárias com outros democratas. Apesar disso, Donald Trump tem batido no argumento de que ela seria uma mera continuação de Biden, ao mesmo tempo em que tenta pintar a Kamala como uma comunista radical. No dia que você achar um comunista radical nos Estados Unidos, você me avisa. O fato é que as chances de uma vitória democrata aumentaram consideravelmente nas últimas semanas. O que, por um lado, é um certo alívio, já que ninguém quer ver o Trump de novo comandando o orçamento e o exército mais poderosos do mundo de dentro da Casa Branca. Por outro, a gente sabe que pouca coisa dos erros cometidos do governo Biden vai mudar com a Câmara. É para ficar atento. Obrigado, Indira. Agora a gente vai para a entrevista do dia com o deputado estadual Antônio Donato, do PT, que é membro da coordenação de campanha do Guilherme Boulos. Labase Entrevista. Bom, Donato, quero começar te agradecendo pela disponibilidade de estar com a gente aqui no Labase Brasil e já começar te perguntando. Cada campanha é uma campanha eleitoral, cada eleição é uma eleição, os atores mudam, os temas mudam, os desafios mudam, né? Você que é um cara que tem experiência, que já participou de outras campanhas importantes, inclusive campanhas vitoriosas aqui em São Paulo, o que você acha que a entrada do Pablo Marçal representa em termos de desafios? O que a gente precisa interpretar dessa mudança de cenário para ter uma eleição vitoriosa para a esquerda aqui em São Paulo? Bem-vindo mais uma vez. Bom, obrigado pelo convite, Juliano. Bom, a gente viu o esforço do Ricardo Nunes para evitar um candidato bolsonarista que dialogasse com essa base e pudesse colocar em risco a sua ida para o segundo turno. E meio fora de controle veio o Pablo Marçal ocupando esse espaço político que existe, né? E tanto que ele cresceu no bolsonarismo. E é natural, porque o Nunes não tem os códigos, a imagem, a combatividade, aquela imagem apagada que não empolga não empolga ninguém, muito menos os bolsonaristas. Então o Pablo Marçal surge nesse espaço político. E por enquanto ele ocupou esse espaço político. Ele não acredito que ele vá ter um fôlego muito maior que isso, né? Mas pode ser o suficiente para tirar o Nunes do segundo turno. Então a gente vai ver uma luta renhida entre o Nunes e o Pablo Marçal pelo segundo turno. Eu considero, como você falou da experiência, aqui o nosso campo político nunca teve menos de 28%, 30% no primeiro turno em São Paulo, em eleições. Bom, você fala, 2016. 2016 o Haddad teve 16, a Marta teve 10, Erundina teve 4. Os 3 prefeitos do PT, né? Se a gente pegar a última eleição, o Gilmar teve 7, 8%, o Boulos teve 20, 21%. Ou seja, na hora H esse campo se alinha, né? Mas é um processo que é durante a campanha. E é mais para o final da campanha, porque o nosso eleitor mais popular, que tem uma renda menor, ele se liga no processo eleitoral mais para frente, até pelas dificuldades de informação que ele tem, pela vida difícil que ele leva, ele se liga no processo eleitoral um pouco mais para frente. E a gente está vendo isso, o Boulos vai crescer, vai ter que trabalhar com propostas, porque não basta também falar para esse eleitor que está com o Lula, está com a Marta, que é muito importante para ele saber que campo que a gente está,
mas tem que ter propostas, e a gente tem essas propostas para apresentar para o eleitor. Então eu estou muito seguro que a gente vai para o segundo turno e vai numa condição boa, com condições de ganhar. Muito bom. Você, Donato, para quem não sabe, o Donato foi coordenador do plano de governo, foi um dos coordenadores do plano de governo do Guilherme Boulos e da Marta Suplicy. Eu começo mencionando isso, Donato, porque tem, obviamente, uma tensão colocada, especialmente na militância de esquerda, nas redes sociais, sobre como enfrentar esse momento da campanha, né? Naturalmente, a gente, nos últimos anos, tem estimulado os dirigentes partidários, os dirigentes políticos, a maior combatividade possível na nossa militância contra a extrema-direita, contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, contra as ameaças que esse campo representa à democracia e aos direitos sociais, né? Acontece que nem todos os eleitores de São Paulo, aliás, a minoria dos eleitores de São Paulo, orienta o seu voto a partir desse contexto de polarização. A gente mencionou isso aqui já no nosso programa de hoje. Eu queria que você comentasse a importância do tema das propostas, porque as pesquisas mostram que a maior parte do eleitorado, por não orientar sua definição de voto a partir da polarização, está esperando proposta, está esperando que definir seu voto a partir daqueles que tragam soluções concretas para os seus problemas. O que você pode falar sobre o programa de governo do Boulos em termos de trazer para a eleição esse elemento mais programático que pode ajudar o Boulos a conversar com quem não está na polarização esquerda-direita? Não, sem dúvida, eu acho que é fundamental você ter propostas. O Boulos se preparou muito, tanto estudando, conversando com especialistas, conversando com os movimentos sociais, com gestores públicos e viajando para o exterior para ter acesso a novas experiências. E a gente procura trazê-las e incorporá-las, né, nas propostas que nós estamos apresentando. Então, temos resposta para a saúde, a questão dos exames, da fila de exames, da fila de cirurgia, isso através do poupa-tempo da saúde, do Mais Médicos de Especialidades. Na educação, que é um desafio estratégico do país e da cidade de São Paulo, a ampliação da educação integral vai ser uma coisa muito forte. A escola aberta como um grande centro do bairro durante o fim de semana, à noite, com cursos, com atividades culturais, esportivas. A segurança, que ainda que seja uma questão naturalmente das forças estaduais, a principal responsabilidade, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, a nossa ideia é de fortalecer a GCM, dobrar o seu contingente. Para você ter uma ideia, o contingente de São Paulo é igual ao do Rio, e o Rio é uma cidade com metade da população de São Paulo. Então a gente quer dobrar a GCM e fazer um policiamento de proximidade, um policiamento comunitário a partir da porta das escolas. A gente tem 510 escolas na cidade de São Paulo, que são a base para que a gente faça o policiamento de proximidade. O combate à violência contra a mulher, ampliando muito a Patrulha Maria da Penha, que hoje é centralizada com poucas equipes. Para a juventude, o Centro de Oportunidades, que significa formar esse jovem na nova economia que está aí, em robótica, em mídias sociais, em economia criativa, moda, gastronomia, ou seja, os grandes centros na periferia que permitam que esse jovem tenha essa condição de formação profissional, de acesso ao mercado de trabalho. Nas mudanças climáticas, no combate aos extremos climáticos, né, o conceito de cidade esponja, de a gente ter mais arborização. A gente tem ilhas de calor, principalmente na periferia, com temperaturas muito mais altas que o resto da cidade. Então, um investimento em arborização, em prevenção ao combate a enchentes, né, com todas as medidas que compõem essa ideia de cidade esponja, né, com maior permeabilidade, enfim, com mais parques. Então, é um programa completo que tem essas propostas âncora, mas que trata de todos os aspectos da gestão pública e da vida da população na cidade. Então, a gente tem certeza que esse programa pode empolgar e conquistar muita gente e a maioria delas, como você disse, vai se definir por quem pode resolver os problemas que eu enfrento. E é esse diálogo que a gente quer fazer, porque é isso que vai permitir ganhar o voto e diminuir a rejeição, mostrar que ele está preparado para governar, ainda mais com a Marta na chapa como vice, que traz o aval de quem tem experiência e fez um grande governo em São Paulo.
Muito bom, Donato. Para a gente concluir uma última questão, pegando um gancho aí desse tema que você mencionou por fim. Todo mundo está atento às mudanças que estão em curso aqui na campanha de São Paulo, e algumas pessoas apostam que a gente pode ter uma eleição que vá caminhando para uma maior polarização ideológica. Claro que as eleições elas podem mudar durante o processo. O que as pesquisas mostram hoje é que a maioria dos eleitores, como eu mencionei, está orientada a definir o seu voto por outras razões, menos pela polarização ideológica, mas essa hiperexposição do Marçal traz esse temor, né? E começa a haver alguma especulação sobre se a campanha do Boulos preferiria candidato A ou candidato B no segundo turno. Eu já sei qual é a resposta, mas eu queria que você comentasse com quem está acompanhando o La Base Brasil de hoje, por que a campanha do Boulos não escolhe adversário e por que não há uma estratégia de opção, seja pelo Nunes ou seja pelo Marçal. Por que essa definição de escolher um adversário, como alguns jornalistas têm especulado, seria um erro do ponto de vista da campanha do Boulos? Isso não costuma dar certo, né? Então, o que a gente tem que apresentar é esse diálogo com o eleitor. E é evidente, a gente vai modulando a campanha conforme ela se desenvolve, conforme os desafios se colocam. Faltam 40 dias para a eleição, né? Por volta disso. Isso é uma eternidade no processo eleitoral. Depois tem mais todo o segundo turno. Então, todo dia a campanha tem que ser calibrada, mas o eixo central é de apresentar as propostas do que a gente representa, do nosso campo político, né, também da defesa da democracia, do que significou aqui o bolsonarismo. Evidente que a gente coloca isso, e a gente tem 2 candidatos no campo bolsonarista, né? Como o Boulos diz, o bolsonarista envergonhado, que é o Nunes, cada vez mais tendo que se abraçar com o Bolsonaro por conta da pressão do Marçal, que é o bolsonarista rejeitado, mas são 2 faces da mesma moeda. E, portanto, não se trata de escolher adversário, de apresentar propostas, mas também de fazer o debate político do que significa a eleição de São Paulo para o nosso país, né? Não é uma eleição menor, é uma eleição, é a principal eleição desse ano. Então, ela tem esse caráter nacional, mas é evidente que o debate com o eleitor tem esse pano de fundo, mas o debate com o eleitor é em cima das propostas de como melhorar a vida do povo de São Paulo. É isso. E a gente já viu isso aqui em São Paulo e em outras partes do país, né, Donato? Até em eleições nacionais, só vão 2 para o segundo turno. Então, alguém vai ficar de fora. A gente vai ter um Celso Russomano nessa eleição. A gente só não sabe se vai ser o Marçal ou se vai ser o Ricardo Nunes, porque Boulos certamente vai estar no segundo turno. Antônio Donato, obrigado, viu, meu querido companheiro, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de conversar com a gente aqui no La Base Brasil. Obrigado, Juliano. Um grande abraço. Grande abraço. Muito bem, chegamos ao fim de mais um La Base Brasil. No roteiro e pesquisa estão o Cauê Scarim e a Jana Maurer. A direção de produção é do Cláudio Zamboni. A direção de arte e o Switcher estão com o Luciano Perobelli. Na produção, Sus Domingues. Na assistência de direção, Nayara Vieira. E na assistência de produção, Paulo Lofredo. A operação de áudio é do Raul Freza e a masterização e mixagem é do Luciano Melo. A locução, você já sabe, é do Fernando Buzian. O La Base Brasil é gravado nos estúdios Flix em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil. Muito obrigado e até semana que vem.